Eu morava no campo, do ensino fundamental ao médio, e não conhecia nada do mundo. Eu também era um bom amigo de duas pessoas em especial. Chamemos aqui a elas de A e B. Nós passávamos os nossos dias brincando, e tanto a minha família quanto a família de A basicamente ignoravam o que nós fazíamos. Mas a mãe de B sempre metia o nariz nos negócios que ele fazia. Ela era sempre muito protetora e rigorosa com B. Na terceira série do ensino médio, B e a sua mãe entraram em uma grande briga. Ele não disse do que se tratava, mas disse que magoou a sua mãe emocionalmente. Isso foi bem quando seu pai entrava pela porta. Ele percebeu de relance o que estava acontecendo e, ignorando B, foi até a mãe de B. Vendo-a olhando para o chão em transe, com os seus olhos vidrados como um peixe morto, suas roupas e cabelos uma bagunça, então ele falou com B. Quantas pessoas você ainda vai pisar? Olha para o tipo de pessoa em que você se tornou. Você ao menos sabe o quanto sua mãe se preocupa com você? Ele falou isso com B, sem nem mesmo olhar para ele, abraçando a sua esposa. Cala a boca, velho! Você quer que eu te mate? Hã? B não queria mais ouvi-lo, mas o seu pai não reagiu ao que ele disse e continuou falando com indiferença. Você se acha corajoso e que não há nada no mundo que possa te assustar, não é? Se houver, por que você não me mostra então? Seu pai ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. Você é meu filho, e eu sei o quanto a sua mãe está preocupada com você. Mas se você não consegue evitar de continuar pisando nela assim, bem, eu tenho uma ideia de algo. Não vai ser como seu pai, mas como pessoa, de homem para homem. Eu vou te contar algo agora, e o fato de eu estar contando a você essa história é a prova de que eu estou resignado com o fato de que você pode vir a morrer por causa da sua coragem. Então sente-se e a ouça, a menos que você tenha alguma objeção. Vai em frente então, conta. Você conhece a área da floresta onde é proibida a entrada, não é? Entre lá. Continue indo. Siga direto. Você saberá o que busca quando ver por si mesmo. Tente ser corajoso e cruel lá, como você foi aqui hoje. Isso é se você puder. A floresta da qual ele falava ficava ao pé de uma pequena montanha perto de onde morávamos. Era como um mar de árvores. Era bom subir a montanha e a floresta em si também era normal. Mas havia uma parte dentro dela que estava marcado como proibida. Tipo, se você desenhasse um quadrado em um papel e desenhasse um pequeno círculo dentro desse quadrado, essa era a área fora dos nossos limites. Era cercada por uma cerca de 2 metros de altura. E na cerca havia uma corda grossa e arame farpado em toda a sua extensão. Essa cerca foi entrelaçada com papel branco, cortada em zigue-zague e vários sinos de todos os tamanhos. Algumas seções da cerca também eram de alturas irregulares, e não importa como você olhasse para aquilo, simplesmente não era algo normal. Então, em dias especiais, um bando de sacerdotisas se reunia na entrada da floresta, na área que ficava fora dos limites. No entanto, o que eles faziam por lá era um mistério. Havia muitos rumores, e a maioria deles era que eles faziam uma lavagem cerebral nos membros do culto por lá. Outra coisa, chegar à área proibida era algo de difícil acesso, então dificilmente nós pensamos alguma vez em ir a um lugar tão longe. O pai de B não esperou pela sua resposta. Ele levou a sua esposa para o quarto de cima.
e B saiu de casa e se encontrou com A e comigo, conforme já havia combinado anteriormente. E então ele nos contou o que ocorreu. A disse: Deve ter algo muito sinistro ocorrendo por lá para o seu pai dizer algo assim. Eu avisei. Os rumores não dizem que é um esconderijo do culto? Se eles te pegarem, eles vão tentar fazer uma lavagem cerebral em você. De jeito nenhum que eu iria lá. Você vai? Claro que eu vou. Meu pai só falou aquilo para me assustar, mas ele só tem merda na cabeça. Meio de brincadeira, A e eu concordamos em acompanhá-lo. E nós três decidimos ir em direção à floresta. Reunimos algumas ferramentas e chegamos lá por volta de 1 da manhã. Chegamos animados e, com nossas lanternas iluminando o caminho à nossa frente, entramos na floresta. O caminho até ali era fácil, o suficiente para podermos caminhar com roupas leves. Então usamos nossas sandálias. Caminhamos por uns 40 minutos até chegar à área proibida. Uns 5 minutos depois de entrarmos naquela área da floresta, algo estranho aconteceu. Começamos a ouvir algo ao longe. A quietude da noite acentuava ainda mais o som. B foi o primeiro que o notou. Ei, vocês ouviram isso? Ouvimos a ele e prestamos atenção ao som. Atentamente, definitivamente, nós ouvíamos a algo. Era como um farfalhar de folhas secas sendo arrastadas e o estalar de galhos. Era fraco, em algum lugar distante, mas por ser tão longe eu não senti medo. A primeira coisa que me veio à mente foi que provavelmente era algum animal e não uma pessoa, e continuamos a caminhar sem preocupação. Mas então, cerca de 20 minutos depois, B notou algo novamente, e A e eu paramos. Anda um pouco para frente. Ué, por quê? Apenas faça isso. Com o olhar confuso no rosto, A caminhou para a frente, depois voltou. B o observou, pensativo. O que é? Explique. Cale a boca e escute com muita atenção. Ele andou para a frente e depois para trás, exatamente como ele instruiu A. 2 ou 3 tentativas depois eu finalmente entendi o porquê. O som ao longe estava em sincronia com os nossos movimentos. Quando começamos a andar, ele começou a andar. Quando paramos, parou. Era como se soubesse exatamente o que estávamos fazendo. Não pude deixar de sentir um calafrio. Não havia luz ao nosso redor, fora aquelas que nós carregávamos. A luz estava cheia, mas era incapaz de romper as árvores da floresta fechada. Éramos apenas nós com as nossas lanternas. Então, não era tão estranho que o que quer que estivesse na floresta soubesse onde nós estávamos. Mas, mesmo para nós três caminhando juntos, estava tão escuro que nós tivemos que apertar os olhos para poder nos enxergarmos melhor. O que estavam fazendo lá fora na escuridão, sem luz e atrás de nós? Por que estavam se movendo ao nosso mesmo ritmo? Parem de enrolar! Quem está nos seguindo? Não parece que estão se aproximando. Estão mantendo a mesma distância o tempo todo. Realmente, como A tinha dito, desde que entramos na floresta 20 minutos atrás, a distância do som não mudava, nem um pouco. Não estava chegando mais perto ou mais longe. Ele mantinha a mesma distância desde o início. Eu falei: talvez estejam só nos observando. A julgar pelo som, não eram várias pessoas, mas apenas uma que estava nos seguindo. Depois de refletirmos um pouco, decidimos que era muito perigoso sair por aí procurando quem quer que fosse. Nós continuaríamos nosso caminho, mas ficaríamos mais atentos aos arredores. E assim continuamos, com o som nos seguindo.
E quando a cerca surgiu, nós não ficamos menos preocupados com ela. A cerca diante de nós era ainda mais estranha do que aquele som. Foi a primeira vez que nós três a vimos, e foi ainda mais estranho do que eu imaginava. Então, algo me veio à mente, algo no qual eu nunca havia pensado antes. Nós éramos os tipos de caras que não acreditavam em fantasmas, yokais ou qualquer coisa desse tipo, mas a sugestão de que o que havia atrás daquela cerca era algo que não era deste mundo surgiu como um alerta na minha mente. Pela primeira vez desde que entramos na floresta, eu senti como se nós tivéssemos cometido um erro ao chegar ali. Ei, você realmente quer derrubar essa merda e entrar? Não importa como você veja a coisa, isso não está certo não, cara. Cala a boca, cagão. E eu vacilamos ao ver a estranha cerca, mas B, ele ficou puto. Ele pegou as ferramentas que trouxemos e começou a derrubar a cerca. Mas, ao invés do som da destruição em si, o que escutávamos era o som dos incontáveis sinos tocando, e isso era terrível. Subestimamos a resistência da cerca e nossas ferramentas não foram suficientes. A cerca era bem forte. Ela não cedeu 1 centímetro. No final, tudo que pudemos fazer foi a escalar. Mas, graças às cordas, isso se mostrou bastante fácil. Assim que passamos a cerca, eu senti um intenso desconforto. Era como se sentia encurralado ou preso em uma jaula. Era difícil respirar. A e B pareciam estar experimentando a mesma coisa e hesitaram em dar um passo à frente. Mas nós escalamos a cerca, então seguir à frente era tudo o que nós podíamos fazer. Assim que avançamos, nós três notamos a mesma coisa imediatamente. O som que estava nos seguindo desapareceu completamente. Mas, para ser honesto, essa era a menor das minhas preocupações. Minha pele ficou arrepiada, e arrepiou ainda mais quando A começou a falar. Talvez, só talvez. Vocês não acham que a coisa estava aqui o tempo todo? Essa cerca não tem entrada ou saída, então seria por isso que ela não podia chegar mais perto da gente. Não seja imbecil. Você não pode nem ver a área onde notamos o som pela primeira vez. E como inferno a coisa saberia onde estávamos? Pensando racionalmente, o que B disse estava certo. Havia uma distância significativa entre a zona proibida e o início da floresta. Não sei se isso é um fantasma ou outra coisa, mas supondo que o que você disse seja verdade. Isso significa que o que quer que seja não pode sair dessa área cercada, certo? Então, não deve ser nada que nós não possamos encarar. Então, ele continuou em frente. Cerca de 2 ou 3 minutos depois, nós vimos algo estranho. No momento em que colocamos os olhos na coisa, nós três ficamos sem palavras, especialmente A e eu. Isso parecia muito mais do que nós podíamos encarar. Nós éramos idiotas. Nós sabíamos para que era usada a Shimenauá. Era uma corda usada para proteger contra o mal e os tipos de lugares onde elas eram usadas. Mas, mesmo sabendo disso, nós optamos por entrar na área proibida. E elas eram para o que estava bem na nossa frente. Nós finalmente encontramos o que estávamos procurando. Provavelmente é disso aí que o seu pai estava falando. Cara, não tem como você não fazer uma merda aqui. Olha para isso. É algo claramente perigoso. Mas B apenas estufou o peito. Ele se recusava a recuar. Isso não é necessariamente ruim. De qualquer jeito, vamos dar uma olhada na caixa. Pode ter objetos de valor dentro dela. B passou pela Shimenauá e entrou no hexágono que ela fazia em torno da caixa. Ele se aproximou da caixa, tentando olhar o seu interior. Nós
estávamos mais preocupados com o que B ia fazer do que com o que estava dentro da caixa, mas mesmo assim acabamos seguindo ele. Talvez por causa do mau tempo e da chuva, a caixa estava coberta de ferrugem. Havia uma tampa em cima feita de uma grade de metal para que pudéssemos ver o interior, mas havia outra tábua embaixo dessa tampa. Então, no final, não conseguimos ver mais nada. E não só isso. A caixa estava coberta de marcas de giz. Pareciam brasões de famílias ou algo assim. Por todos os lados da caixa havia um brasão, cada um diferente dos outros. A e eu tentamos não tocá-la, mas B tentou levantá-la cuidadosamente para inspecionar. E, embora ela não parecesse pesada, ele não conseguiu a levantar. Ele verificou cada canto, procurando uma maneira de olhar dentro. Foi quando notou uma madeira na parte de trás que parecia estar frouxa. Ei, essa parte aqui sai. Podemos olhar dentro. Ele removeu a madeira e nós dois ficamos atrás dele para olhar para dentro. Havia 4 vasos em cada canto, cheios de algum tipo de líquido. No meio, semi-ocultos pelas sombras, parecia haver alguns palitos, arrumados em algum tipo de arranjo que nós não conseguíamos enxergar direito. E as partes que se tocavam eram pintadas de vermelho. Que merda é essa? Fósforos? Peraí, nós viemos de tão longe por causa de fósforos e umas garrafas? Que porra é essa, afinal? A e eu estendemos as mãos para pegar os vasos, mas B pegou um primeiro e o cheirou. Ele o colocou de volta e foi tocar nos palitos, mas talvez porque ele estivesse suado, no instante que tocou neles, eles se grudaram em seus dedos e o formato no qual eles estavam se desfez. Os sinos do hexágono, pelo lado oposto por onde entramos, começaram a tocar furiosamente. Nós 3 gritamos e olhamos uns para os outros. Que inferno é isso? B correu para o outro lado da cerca. Idiota, fica aqui! B, isso é perigoso! Confuso, eu me preparei para o seguir, mas de repente ele parou com a lanterna apontada na frente dele e congelou. Cara, não assusta a gente assim. Aliviados, A e eu nos aproximamos dele às pressas, mas então vimos que o seu corpo inteiro tremia. Ei, o que há de errado? Eu disse isso olhando inconscientemente para o que ele estava iluminando. Ele estava iluminando a base de uma única árvore, no meio de uma grande fileira de árvores, e nas sombras, o rosto de uma mulher estava olhando para nós. Ela colocou o rosto para fora de repente e olhou para nós, sem se sentir afetada pela luz brilhante da lanterna. Ela abriu bem a boca, nos mostrando os dentes, enquanto seus olhos permaneciam fixos em nós. Alguém gritou, não sei quem, e ao mesmo tempo todos nós nos viramos e corremos. Minha mente ficou em branco, mas meu corpo reagiu automaticamente. Não deu nem tempo de nós olharmos uns para os outros. Cada um de nós correu o mais rápido que podia de volta à cerca. Assim que vimos a cerca, nós pulamos e passamos por cima dela, batendo no chão e correndo, mas talvez pelo seu medo e confusão, A se atrapalhou e ficou preso tentando pular a cerca. Ah, vamos! Ei, se apressa! Nenhum de nós sabia o que fazer enquanto esperávamos por ele. Os sinos voltaram a tremer e entramos em um estado de pânico absoluto. De onde vinha? Olhamos ao redor, confusos. Vinha da montanha, na direção oposta da entrada da floresta, mas não podíamos dizer se estava se aproximando ou se a cerca estava apenas balançando com mais força. Se apressa! Quando A estava prestes a alcançar o topo da cerca, os olhos de B e os meus estavam fixos em outro lugar.
Meu corpo tremia e eu estava encharcado de suor. Eu não conseguia falar, e nós não fomos os únicos a perceber isso. Se virou para olhar para o que nós estávamos olhando. Seguindo a cerca que se estendia em direção às montanhas, a coisa estava agarrada a ela. O que pensávamos ser apenas uma face, na realidade, tinha a parte superior do corpo nua, com 3 braços de cada lado. E ela habilmente usava esses braços para escalar a corda e o arame farpado. E com a sua boca bem aberta, como se fosse uma aranha se movendo graciosamente em sua teia, ela estava vindo direto para nós. Um medo inacreditável tomou conta da minha alma. De repente, havia conseguido pular por cima da cerca, caindo em cima de B e de mim. Apavorados com a visão diante de nós, nós levantamos e corremos. Não podíamos olhar para trás. Me concentrei no que estava à nossa frente e corri o mais rápido que pude. Se mantivéssemos nosso ritmo, não levaria nem 30 minutos para sair da floresta, mas pareceu que corremos por horas. Quando a borda da floresta apareceu, vimos as silhuetas de várias pessoas. Nós 3 paramos e, recuperando o fôlego, tentamos ver quem eram. Eu não podia dizer quem eram, mas eram várias pessoas, e não aquela coisa. Assim que confirmamos isso, começamos a correr e praticamente mergulhamos no meio desse grupo. Ei, eles saíram! Não acredito! Eles realmente passaram por aquela cerca! Corre e avisa sua esposa! O grupo correu em nossa direção, fazendo muito barulho. Eu não consegui entender direito o que eles estavam nos dizendo. Eu e meus amigos estávamos em choque. Fomos colocados em um carro e, apesar de serem 3 da manhã, fomos levados para uma sala de reuniões, usada pela comunidade para várias funções e eventos. Quando entramos, minha mãe e minha irmã mais velha estavam lá, assim como o pai de A e a mãe de B. A mãe de B não disse uma palavra e a minha mãe estava chorando. Segundo A, ele também disse que nunca tinha visto o pai dele com uma expressão tão séria. A mãe de B disse: Vocês estão bem, graças a Deus. Em completo contraste com a mãe de B, a minha me deu um tapa. O pai de A também o estapeou. Depois que passamos algum tempo com cada uma de nossas famílias, a mãe de B começou a falar. Sinto muito. Tanto meu marido quanto eu assumimos a responsabilidade pelo incidente dessa noite. Eu sinto muito, muito mesmo. Ela baixou a cabeça, uma e outra vez, e vê-la agir assim, não só na frente das outras famílias, mas também na frente das crianças, me fez sentir mal. O pai de A disse: Está tudo bem. No final, eles estão todos seguros agora. Minha mãe complementou: Isso mesmo, não é a sua culpa. Depois disso, os adultos conversaram entre si. E nós ficamos ali parados, abobados. Então, sem nenhuma explicação, fomos todos para casa. Fui acordado pela minha irmã na hora do almoço no dia seguinte. Quando abri os olhos, eu pude ver que ela estava tensa. O que foi? A mãe de B está no telefone, algo terrível aconteceu. Peguei o telefone e a mãe de B começou a gritar comigo em tom ameaçador. B está agindo de forma estranha. O que você fez lá ontem à noite? O que vocês fizeram além de passar pela cerca? Eu não iria conseguir falar com ela pelo telefone. Então eu desliguei e fui até a casa de B. A, que havia recebido a mesma ligação, também estava lá e ouvimos diretamente da mãe de B o que estava acontecendo. Segundo a sua mãe, depois que B chegou em casa na noite anterior, ele começou a reclamar que seus braços e pernas estavam doendo,
que ele não podia movê-los por causa da dor, e de repente caiu, rígido como uma tábua. Ele ficou assim, se contorcendo e reclamando da dor. Segundo a sua mãe, depois que B chegou em casa na noite anterior, ele começou a reclamar que seus braços e pernas estavam doendo, que ele não podia movê-los por causa da dor, e de repente caiu, rígido como uma tábua. Ele ficou assim, se contorcendo e reclamando da dor. Sua mãe não tinha certeza do que fazer, e ele continuou reclamando. Ela o arrastou para o quarto dele, mas ele não parava e então por isso ela nos ligou. Depois de ouvi-la, fomos direto para o quarto de B. Nós podíamos ouvi-lo gritando do alto da escada. Dói, dói, dor, dor. Ele gritava, mais e mais. Quando entramos em seu quarto, ele estava exatamente como a sua mãe disse. Braços e pernas esticadas e se contorcendo de dor. Ei, amigo, o que há de errado? Sim, calma. O que está acontecendo? Nós nos aproximamos dele, mas ele continuava gritando de dor e não nos olhava nos olhos. O que estava acontecendo? Nem eu e nem A tínhamos ideia. Voltamos para sua mãe. O seu tom agora havia mudado e ela nos perguntou baixinho. Me digam o que vocês fizeram por lá. Então eu vou poder entender o que está acontecendo. O que você fez lá ontem à noite? Foi assustador lembrar de tudo que vimos para contar a ela. Eu não consegui explicar muito bem, mas o que nós dois dissemos ajudou a compor a maior parte do que aconteceu. E o que quer que pudesse estar causando isso, provavelmente foi deixado de fora. Mas aí então ela perguntou novamente, não sobre o que vimos, mas o que fizemos, pois era isso que ela queria saber. Explicamos que todos nós fizemos basicamente a mesma coisa. Quer dizer, eu toquei na caixa também. Todos nós tocamos nas garrafas lá dentro. Fora isso, havia apenas os palitos. Nós dois percebemos isso ao mesmo tempo. Foram os palitos. B foi o único que os tocou e, quando fez, destruiu a formação em que eles estavam. E não só isso, ele não os colocou de volta na mesma posição. Contamos isso para a mãe de B e a sua expressão mudou diante dos nossos olhos. Tremendo, ela imediatamente correu para uma prateleira próxima e tirou um pedaço de papel da gaveta. E olhando para ele, ela foi chamar alguém no telefone. Nós não podíamos fazer nada além de apenas assistir. Pouco depois ela voltou e, com a voz ainda trêmula, ela começou a falar conosco novamente. Parece que ele gostaria de conhecê-lo o mais rápido possível. Então eu gostaria que você voltasse para casa agora e se preparasse. Eu vou ligar e avisar os seus pais. Eu acho que eles vão deixar tudo pronto sem que você não precise dizer nada. Então, depois de amanhã, eu gostaria que você voltasse aqui. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ela estava dizendo. Quem nós íamos encontrar e onde? Ela evitou minhas perguntas e nos mandou para casa. Ok, então fomos direto para casa. E quando perguntei aos meus pais sobre isso, tudo o que eles me disseram foi: se certifique de não faltar ao encontro. Sem entender o que estava acontecendo, 2 dias depois, nós estávamos viajando com ela para algum lugar que eu desconhecia. O B aparentemente já havia sido levado para lá no dia anterior. Eu me perguntei se o lugar era longe, mas acabou não sendo nem mesmo na nossa cidade, mas sim em outra. Depois de várias horas no trem-bale e depois de sair da estação, nós pegamos um carro por mais algumas horas. Ele nos levou para uma aldeia no meio das montanhas, um lugar bem bucólico,
como se tivesse sido arrancado de uma pintura antiga. Fomos guiados a uma mansão isolada, bem distante da vila. Ela era grande e antiga. Eu posso dizer que até aquele momento tudo estava sendo uma experiência fantástica para mim. A mãe de B tocou a campainha e um velho e uma jovem vieram nos cumprimentar. O velho estava vestindo um kimono estampado horrível e parecia ser um coroa forte. E a garota era mais nova do que nós e vestia as roupas de uma sacerdotisa. Acontece que o velho era o seu tio e ele se apresentou com um nome bastante comum. A sacerdotisa, no entanto, se apresentou como algo como Aoi Kanjo. Pelo menos foi o que eu entendi. Um nome que eu nunca tinha ouvido antes na vida. Ela parecia ser alguém diferente. Tipo, não havia como eu imaginar a linhagem da sua família ou algo assim. Nós não sabíamos nada sobre a casa ou sobre a garota, mas eu vou chamá-la aqui de apenas Aoi. Fomos levados a uma grande sala de tatame, e quando eles começaram a falar, eu senti o clima de seriedade. Seu filho está descansando agora. Esses meninos são o que estavam com ele no dia? Sim, os três foram juntos para lá. Rapazes, vocês se importariam de nos contar o que aconteceu, o que vocês viram e fizeram? E, por favor, descrevam da forma mais detalhada possível. Fiquei surpreso por eles terem ido direto ao ponto, mas contamos a ele o que aconteceu com o máximo de detalhes que pudemos. Então, quando mencionamos os palitos, ele nos interrompeu com a voz ameaçadora. O que? O que você acabou de dizer? Desculpe. Vocês, seus merdinhas, mexeram naquela coisa. Ele levantou a voz, inclinando-se para a frente como se pudesse agarrar a garganta de A qualquer momento. Mas a Oi o segurou. E então ela começou a falar com uma voz calma e tranquilizadora. Dentro da caixa deveria haver pequenos gravetos, alinhados em uma determinada forma. Você tocou neles? E se você tocou, mudou o alinhamento? Ah, sim, nós fizemos isso. Quem mudou a forma? Você se lembra? Não quem a tocou, mas quem mudou a forma. E eu nos entreolhamos e dissemos a ela que havia sido B. O velho se recostou e suspirou. E então ele se virou para a mãe de B. Sinto muito, mas parece que não há mais nada que possamos fazer por seu filho nesse momento. Eu não tinha ciência desse detalhe. Então, ao julgar pelos sintomas dele, eu acreditei que poderia ser outra coisa. Eu não imaginei que ele pudesse ter movido aquilo. Isso não pode estar acontecendo. A mãe de B parecia querer falar mais, mas ela se calou e por um tempo abaixou a cabeça. Eu me sentia da mesma forma. Afinal, o que exatamente ele quis dizer com que nada poderia ser feito por B nesse momento? De que inferno eles estavam falando, afinal? Nós três fomos ver B, e o velho finalmente nos contou tudo sobre a coisa que vimos. Seu nome comum era Narijara ou Naridara, embora costumasse ser chamada de Kankanjara ou Kankandara. O nome mudava, dependendo da idade e linhagem familiar das pessoas que a conheciam. Atualmente, era mais conhecida apenas como Dara, e a família do velho, em particular, a chamava de Kankandara. A história que ele nos contou era como uma espécie de mito ou lenda saída do folclore. Ele disse que há muito tempo, as pessoas de uma certa aldeia eram vez ou outra atacadas por uma cobra gigante que devorava as suas vítimas.
Os aldeões foram pedir auxílio à casa de uma família de sacerdotisas, que era há gerações abençoada com o poder presenteado pelos deuses, e imploraram para que os ajudassem com o seu problema. A família concordou e escolheram uma sacerdotisa que era especialmente poderosa. E então ela partiu para subjugar a cobra. Os aldeões vigiavam a sacerdotisa, ocultos nas sombras enquanto ela arriscava sua vida para enfrentar a cobra. Mas em um piscar de olhos a cobra atacou, conseguindo engolir a metade inferior do seu corpo. No entanto, a sacerdotisa continuava tentando proteger os aldeões, usando tudo à sua disposição enquanto lutava com todas as suas forças. Mesmo assim, os aldeões temiam que a sacerdotisa, já engolida pela metade, não tivesse chance de derrotar a cobra. Então, eles a ofereceram à cobra, em troca da segurança da sua aldeia. A cobra, que achava a poderosa sacerdotisa uma oferenda difícil de engolir pela sua resistência, concordou com os termos dos aldeões. E, a fim de torná-la mais fácil para que a cobra devorasse, os aldeões cortaram os braços da sacerdotisa e a ofereceram sem os membros para a cobra, que finalmente a devorou. Então, por um curto período de tempo, os aldeões experimentaram a paz. Até que, tempos depois, uma maldição que a família da sacerdotisa elaborou como vingança foi trazida à luz. Na época, havia ainda 6 pessoas dessa família. Um desastre se abateu sobre a aldeia. A cobra já não os atacava mais depois daquele dia. E apesar de não haver mais nada os atacando, os aldeões continuaram a morrer, um após o outro, seja na aldeia, nas montanhas ou na floresta. E todos os cadáveres foram encontrados sem as pernas e sem os braços. No final, das 18 pessoas envolvidas na morte da sacerdotisa, 12 morreram, inclusas as 6 da própria família da sacerdotisa, restando apenas 4 pessoas. O velho e a Oi nos explicavam a história em turnos. Não sei desde quando ou de onde essa história começou a ser contada, mas um serviço espiritual é realizado em intervalos regulares com aquela caixa. De vez em quando ela é transferida para um novo local. Dependendo da época, a pessoa responsável pela caixa é diferente. Você viu os brasões de famílias pela caixa, certo? Eles mostram as famílias que realizaram os serviços espirituais para a caixa. Uma reunião é realizada com famílias como a nossa, para decidir quem será o próximo. Embora ocasionalmente haja também pessoas estúpidas que se voluntariam também. Fora a família zeladora da caixa, todos estão proibidos de mencioná-la a qualquer outra pessoa. Somente nos casos em que haja uma boa razão ou que isso não possa ser evitado. No caso de se precisar falar sobre a caixa para alguém, o zelador pode combinar com alguém de uma família como a nossa, para que nós possamos avaliar o contexto de tudo. Não somos os zeladores atuais, mas fomos nós que recebemos a ligação urgente ontem. Pelo que entendi, no dia em que a mãe de B ligou, ele falou com outra pessoa. E depois de uma discussão sobre o que fazer, eles trouxeram B para cá. E a mãe de B parecia já ter sido informada de alguns detalhes quando já estávamos a caminho. A Oi complementou. Em geral, ela é movida para montanhas ou áreas florestais, como vocês viram por si mesmos. As 6 árvores e os 6 pedaços de corda amarrados a elas representam os aldeões, e os 6 palitos a família da sacerdotisa. Os vasos colocados nos 4 cantos representam os 4 aldeões que sobreviveram, e
A forma na qual são arranjados os seus palitos representa a própria sacerdotisa. Você talvez esteja se perguntando por que os palitos assumem essa formação, ou sobre a própria caixa e quando tudo isso começou. Incluso aí sobre o envolvimento da minha própria família e dos outros a quem a história da caixa foi repassada. Mas talvez não haja mais ninguém vivo que conheça todos os detalhes mais sutis. A história atualmente mais conhecida é que as 4 pessoas que sobreviveram tentaram de tudo para aplacar a maldição da família da sacerdotisa e descobriram de alguma forma que a caixa por si só tinha algum efeito. Quanto à cerca, apenas os sinos eram necessários. As cordas eram um adicional do atual zelador da caixa. Vários membros da nossa família exorcizaram Kankandara no passado, mas todos morriam após isso, nos 2 ou 3 anos seguintes. Por isso, de modo geral, nós não podemos ajudar as pessoas envolvidas. Tendo ouvido tudo isso, nós 3 ficamos completamente desanimados. Não podíamos fazer mais nada. Mas aí então a situação virou de cabeça para baixo. A senhora entende o quão perigosa essa coisa é agora, correto? Como eu disse antes, se ele não tivesse tocado nas varetas, nós poderíamos fazer algo por ele. Mas dessa vez não há nada que possamos fazer. Por favor, não há nada que o senhor possa fazer. Isso foi tudo por minha culpa. Por favor. A mãe de B se recusava a desistir. Mesmo que soubéssemos que ela não era responsável por nada, ela continuava a assumir a culpa e a abaixar a cabeça, pedindo a ajuda ao velho repetidas vezes. Nós também queríamos ajudá-lo, mas ele não apenas moveu as varetas, ele viu o formato delas. E vocês também viram, não é? O que vocês viram foi a própria sacerdotisa que foi devorada pela cobra. Vocês viram a metade inferior dela. Então vocês entendem o significado por trás da forma daqueles palitos agora. Como? Nem Ai, nem eu entendemos o que ele quis dizer. Sua metade inferior? Nós só tínhamos visto a sua metade superior. O senhor disse metade inferior? Nós só vimos a metade superior dela. Tanto Aoi quanto o velho ficaram surpresos. Ei, o que você está dizendo? Vocês moveram os palitos, certo? Se sim, então você deveria ter visto a metade inferior dela. A garota que apareceu diante de você não tinha a parte inferior do corpo, certo? Bem, então, quantos braços ela tinha? Ela tinha 6 braços, 3 de cada lado, e ela não tinha a parte inferior do corpo. Ah, e eu confirmamos isso um com o outro, e confirmamos isso para eles. E de repente o velho se levantou e se aproximou de nós. Você tem certeza? Você realmente não viu a metade inferior dela? Sim, certeza. O velho se virou para a mãe de B e sorriu. Senhora, talvez haja algo que possamos fazer. Nesse momento, nós prendemos a respiração, esperando para ver o que ele diria a seguir. Aoi e o velho explicaram o que ele queria dizer. Existem 2 maneiras de provocar o rancor da sacerdotisa. A primeira é mudar a forma das varetas, e a segunda é que você também não deve ver a figura dela, que é representada por aquelas varetas. Na prática, se você mover as varetas, acabou. Porque isso fará com que você, inevitavelmente, veja a forma da sacerdotisa representada ali. Mas, se por algum motivo vocês não viram a forma do arranjo, talvez o menino que moveu a vareta também não o tenha visto. Isso veio como um raio na minha cabeça. Eu lembrei. O arranjo dos palitos estava parcialmente oculto pelas sombras dentro da caixa,
Então, nós realmente não vimos por completo o arranjo que eles formavam. Você realmente viu a sacerdotisa, mas não era na forma da Kankandara. Ela não tinha nenhum desejo de roubar suas vidas. Ela não apareceu para você como Kankandara, mas sim como a sacerdotisa. Aquela noite talvez tenha sido apenas um jogo para ela. Bem, o que ela estava dizendo era algo como a Kankandara e a sacerdotisa eram a mesma existência, mas também eram formas separadas. Se Kankandara não apareceu naquela noite, o que atacou o menino foi exatamente como a Aoi disse. Apenas a sacerdotisa brincando. Se você deixá-lo conosco, pode levar um bom tempo, mas vamos poder fazer algo por ele. A tensão no ar se dissipou pela primeira vez. Era o suficiente para nós sabermos que B poderia ser ajudado. E a expressão no rosto da sua mãe estava radiante. Era como se toda a preocupação e ansiedade que ela estava segurando por vários dias se desfizesse de uma única vez. Bem, então nós vamos oficialmente acolher o menino. Nós explicaremos todo o processo para a senhora depois. E quanto a vocês dois, a Aoi vai purificá-los em um pequeno ritual. Então vocês poderão ir para suas casas. E tentem não ser novamente tão imprudentes no futuro. Nós fomos purificados no ritual e autorizados a ir para casa. Uma das regras da família dada a nós era que não podíamos mais ver a B. Então não sabemos o que fizeram com ele. Eu não tenho ideia de como trataram. E depois disso nunca mais o vimos. Também não houve nenhuma notícia de que ele teria morrido ou algo assim. Aparentemente ele se recuperou totalmente e agora está vivendo normalmente em algum lugar distante. Mais uma coisa. Depois de ser a pessoa que desencadeou todos esses eventos, o pai de B nunca mais mostrou a sua cara. Eu realmente não tenho a menor ideia do que ele pretendia com toda essa merda. Quanto a mim e as coisas se acalmaram com o tempo, e havia várias razões para isso. Mas a maior delas para nós era ter presenciado o sofrimento da mãe de B. E isso realmente nos fez pensar sobre o significado da palavra mãe. Depois disso, eu e aos poucos nos reaproximamos de nossos próprios pais. E também tentamos parar de fazer coisas estúpidas. Fora isso, tem também o que aprendemos sobre Kankandara e as sacerdotisas. Aprendemos que as sacerdotisas se reuniam em datas específicas, como conselheiras de certas famílias. Elas entendiam o quão perigosa é Kankandara, e a sua existência era comparada de uma deusa. A grande cobra que surgia na história era aparentemente um deus das montanhas e das florestas, e como tal, uma vez por ano, elas executavam canções e danças e recitavam orações shintoístas para ela. E quanto aos sons que ouvimos quando entramos na floresta, aparentemente era realmente Kankandara, andando ao lado da cerca. Mas o hexágono e a caixa eram como um selo, então, desde que ninguém os destruísse, ela não era capaz de ultrapassar a cerca. E, para concluir, parece que ela já foi transferida da nossa área. Eu não quero ir lá nunca mais, então eu não fui checar. Mas depois de 1 ano eles começaram a derrubar a cerca. Então eu acho que ela agora está em outro lugar.